Boa noite, família, graça e paz vinda do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Mais uma vez é maravilhoso estar aqui com você. Você está na Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. Hoje, culto das famílias. Família, é algo que o Senhor tem no coração dele, sem dúvida alguma. E é fantástico poder partilhar com vocês algumas coisas do que Deus tem colocado no meu coração, coisas que o Senhor tem me adestrado e me ensinado, e eu tenho tentado aplicar dentro da minha casa e viver isso tudo, né? Então, nós queremos, né, levar à tua casa, à tua família, algo vindo do Senhor em nome de Jesus. Quero que você, se possível, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta essa mensagem, compartilhe ela, siga a Igreja Batista de Bom Retiro nas nossas redes sociais, onde você vai ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na nossa igreja. E você, sem dúvida alguma, vai estar vivendo a vida da igreja. Vamos orar? Quero te convidar nesse momento, se colocar diante do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor ministra aos nossos corações em todo instante. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, clamar agora que o Senhor esteja, ó Deus, estabelecendo o Teu reino neste lugar, estabelece o Teu reino nas casas que nos acompanham, que nos assistem. Deus, em nome de Jesus, visita as pessoas que estão nos assistindo, visita as famílias que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Senhor, que a Sua palavra possa encher os nossos corações nessa noite. Vem, Santo Espírito do Senhor, em transbordar os nossos corações. Tira toda a escama dos olhos dos seus filhos, destapa os ouvidos, ó Senhor, que caia por terra toda e qualquer muralha, Senhor, que possa impedir o fluir do seu Espírito nesta noite, em nome de Jesus. Peço a Ti que o Senhor ministre as nossas vidas com o seu coração, com o seu Espírito nessa noite. Senhor, transborda os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua vida e pela tua família. Eu profetizo na tua casa, nesta noite, reconciliações de pais com filhos, filhos com pais, esposo com esposa, esposa com esposo, em nome de Jesus. Eu profetizo na tua casa que será restaurado, Senhor, em nome de Jesus, vidas, relacionamentos, pessoas que estão afastadas do Senhor, voltem os seus corações a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Esta noite eu quero falar sobre coração, mas é o coração de Deus, o coração do Senhor, e quero que nesta noite nós possamos entender o que seria um homem, o que seria uma pessoa segundo o coração de Deus. E quando eu falo um homem segundo o coração de Deus, eu falo de gênero, de pessoa, né, de ser, de criatura, de filho de Deus. O que seria um filho de Deus segundo o coração do Senhor? Quais são as características? O que é um homem segundo o coração de Deus? E falando de homem segundo o coração de Deus, nós não poderíamos deixar de citar este homem. A palavra do Senhor, em Atos 13, 22, ali a parte B do versículo, diz assim: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi, sim, um homem segundo o coração de Deus. Deus se alegrou, Deus o encontrou, e Deus disse que ele era um homem segundo o coração dele. Todos nós já ouvimos a história de Davi várias vezes, ou de repente você não se aprofundou, você não conhece tanto a história deste homem. Mas Davi é um homem
separado pelo Senhor, escolhido para o Senhor. É um homem que foi, sem dúvida alguma, um homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei mais famoso de Israel, da história de Israel. Davi, sem dúvida alguma, foi o rei mais famoso, o mais conhecido de todos. Ele foi um escritor de muitos salmos, dentre eles o mais conhecido, o Salmo 23, que a maioria de nós conhecemos aí de cor e salteado, né? E Davi era da tribo de Judá, e ele era quem? Né? O antepassado de Jesus, por isso que na palavra diz, né? Jesus, filho de Davi, né? Ele vem da linhagem de Davi, que vem da linhagem de Judá. Então, essa, né, seria um breve, mas muito breve resumo de quem foi Davi, né? Quem era esse homem segundo o coração de Deus. E nós, então, podemos olhar para as conquistas desse homem, né? O que foi que Davi conquistou? 1 Samuel 17:45 nos diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Essa é a história de Davi derrotando Golias, né? A história de Davi e Golias, o trecho bíblico aonde um jovem, né, ali franzino, né, um pastor de ovelhas, que em meio a uma batalha, né, do povo de Israel contra os filisteus, estava chegando ali para levar alimento aos seus irmãos, e não pôde deixar de ouvir os insultos que aquele filisteu estava, né, dizendo ao povo de Israel e dizendo contra o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o nosso Senhor, o nosso Deus. E aquele jovem, então, com o seu coração cheio de fé, com o seu coração confiante no Senhor, olhou para aquele homem muito maior do que ele, um guerreiro, cheio de coisas que poderiam, cheio de características que poderiam, sem dúvida alguma, destruir a Davi, derrotar a Davi. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, não teve medo, ele não teve sequer algum pensamento que não poderia acontecer uma batalha e ele não venceria, porque ele confiava em Deus de todo o seu coração. Davi, um homem segundo o coração do Senhor, confiava nesse Senhor, confiava nesse Deus. É uma característica dele de confiar em Deus. Então começamos a olhar quais são os aspectos, quais são as características, eu vou citar algumas delas, mas essa é uma delas. Confiar em Deus, descansar no Senhor. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu Golias? Qual é a sua batalha? Você tem fé o suficiente? Você tem coragem o suficiente para enfrentar esse Golias, para enfrentar esse gigante? Você confia nesse Deus como Davi confiava? Essa, sem dúvida alguma, foi a maior conquista dele, né? Entre várias outras batalhas, reinados, construções do templo e assim por diante, né? O Senhor usou Davi neste momento. O Senhor separou Davi e mostrou para o povo de Israel que ele era separado pelo Senhor. E ele confiava no Senhor, porque toda uma tribo de Israel não havia conseguido enfrentar aquele filisteu por dias. E Davi, no primeiro instante que olhou para aquela circunstância, não teve a mínima sombra de dúvida de que o Senhor estaria com ele em meio a essa batalha. Então, um homem segundo o coração de Deus,
que confiava nesse Deus. Então, a conquista de Davi foi maravilhosa. Por isso que até hoje nós a contamos, nós a declaramos, nós a ensinamos para os nossos filhos, para os nossos queridos, nós continuamos a partilhar a história deste homem. Esse homem conquistou muitas coisas, mas esse homem também errou, porque ele era homem, porque ele era passível de falha, passível de erro. 2 Samuel 11, 4 e 5 nos conta essa história. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Essa história é a história da esposa de Urias, da mulher de Urias, que Davi acabou errando, saindo na sacada do palácio, viu aquela mulher formosa e o seu coração enganoso, o seu coração falho, desejou aquela mulher. E ele, como rei, ordenou que ela viesse e ele acabou tomando em seus braços, errando, gerando uma criança. E depois ainda continuou a falha, enviando o seu esposo para encobertar o seu erro, trazendo ele para que se deitasse com ela, mas não aconteceu. E ele, vendo que não aconteceu, enviou esse esposo de volta para a batalha e ordenou que ele estivesse à frente da batalha, assim o assassinando. Erros em cima de erros. Ele também cometeu erros como nós cometemos erro. Como nós cometemos falha. Erramos. Você erra. Eu erro. Sim. Mas o que isso tem a ver com um homem segundo o coração de Deus? Deus, ele olha para a nossa falha, ele olha para o nosso erro, ele abomina o nosso pecado, mas ele continua nos amando. Ele continua estando conosco, continua cuidando das nossas vidas. E Davi, então, mostrou mais uma característica de um homem segundo o coração de Deus. Davi se arrependeu da sua falha e do seu erro. Em Salmo, ele canta, ele traz isso, né? Salmo 51, 1 e 2 fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi tinha um coração arrependido. Davi tinha um coração rendido ao Senhor. Falhou? Sim, mas se arrependeu, confessou o seu pecado e voltou a buscar a presença do Senhor. O problema de nós errarmos, além do erro em si, do pecado em si, é que muitas vezes a gente se sente tão envergonhado, a gente se sente tão falho, que a gente não consegue nem se confessar diante desse Deus que nos ama tanto, que cuida das nossas vidas, que nos quer perto dele, que sacrificou o que ele tinha de mais precioso para que nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados. O seu Filho Jesus Cristo, que perdoa as nossas falhas, que levou sobre si as nossas falhas, levou sobre si os nossos pecados e nos garante perdão através do sangue do Cordeiro, através do sacrifício que ele fez na cruz. Mas o pecado às vezes toma tanta conta do nosso coração, enche o nosso coração com tanta coisa, que a gente se sente tão fraco, tão envergonhado, que vamos nos afastando do Senhor, nos afastando do Senhor, nos afastando do Senhor. Ficamos com vergonha de confessar a Ele os pecados, de pedir perdão, e acabamos não nos arrependendo. E aí, cada vez mais distante,
E essa falta de arrependimento nos leva a ficar cada vez mais distante. Mas nunca é tarde para se arrepender, como Davi se arrependeu. Nunca é tarde para buscar a face do Senhor. Nós estamos vivendo num momento de consagração na Igreja Batista de Bom Retiro. Todas as manhãs, nós ainda temos amanhã, sábado e domingo, os 2 últimos dias dos 21 dias de consagração. Se você ainda não entrou, não participa da nossa live às 6 horas da manhã no canal da IBBR no YouTube, já está mais que convidado, mais que convidada a estar amanhã conosco. Vamos viver 2 dias, sem dúvida alguma, de bênçãos do Senhor, de realizações, de coisas que Deus vai nos mostrar. E há uns dias atrás eu pude ministrar sobre, perdão, sobre pedir perdão e sobre pecado, confessar os nossos pecados. E tivemos um momento ímpar na live, aonde nós motivamos as pessoas a confessar os vossos pecados. Por mais dolorido que fosse, por mais dolorido que seja, se apresentar diante de Deus com o coração arrependido, confessando os seus pecados. E eu quero te motivar neste momento a fazer a mesma coisa. Eu quero te motivar neste momento a fazer como Davi fez. Arrepender-se dos seus pecados, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Salmo 51:1. Arrependa-se dos seus pecados, que esse Deus, que tem grande compaixão, grande misericórdia para com as nossas vidas, está pronto para apagar os seus pecados, as suas transgressões. Então, neste momento, se você puder, tiver a oportunidade, declare ao Senhor algo que você queira partilhar, algo que você queira confessar a Ele. Aquilo que de repente está tão grande ou tão assim, que nem uma erva daninha, como eu disse na live, impregnado no coração ali, tomou conta, as raízes foram criando, entrelaçando umas nas outras e tomando conta do seu coração. Mas o Senhor está ali, está agora contigo, nesse momento, pronto para te perdoar e querendo ouvir de você. Confesse o seu pecado. Fale com Ele em nome de Jesus qual é o seu pecado. Diga a Ele, abra sua boca agora. Confesse ao Senhor. Eu vou orar rapidamente, o Senhor está tocando no meu coração nesse sentido. E eu quero orar com você agora. Pai, inclina os seus ouvidos ao clamor do seu povo. Inclina os seus ouvidos ao clamor de homens e mulheres que querem ser eleitos, querem ser separados pelo Senhor para se tornarem homens e mulheres segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Inclina os seus ouvidos a eles agora, Pai, em nome de Jesus, e perdoa, Senhor, os seus pecados em nome de Jesus. Vem, Senhor, perdoar o pecado oculto, o pecado que é difícil de confessar em nome de Jesus. Dá coragem agora para que seja falado, Senhor, o nome desse pecado, para que essa pessoa possa ser liberta, ser livre do pecado, Pai, em nome de Jesus, e possa buscar ainda mais a sua presença, buscar ainda mais diante de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Como o Senhor fez com Davi, um homem segundo o seu coração. Faça, Senhor, nesta noite com seus filhos e filhas amadas que estão abrindo a sua boca e confessando esses pecados, ó Pai. Apaga as transgressões deles, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Então, Davi se arrependeu. Como você nessa noite se arrependeu. E o que aconteceu então? Marcas de pessoas segundo o coração de Deus, porque houve remissão de pecados nessa noite. Eu quero trazer algumas delas para vocês. Eu quero começar
pelas pessoas que oram. 1 Reis 3, 9 e 10, nós temos ali um pedido de Salomão, onde Salomão se prostrou diante do Senhor e disse a Deus: dá-me, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Pessoas que oram. Uma das marcas de pessoas segundo o coração de Deus são pessoas que oram, pessoas que buscam a presença do Senhor, pessoas que se colocam diante do Senhor. Nós, como Igreja Batista de Bom Retiro, temos feito isso, temos buscado a presença do Senhor, temos orado ao Senhor de forma especial nesses dias, desde o dia do início do mês de fevereiro até agora, no próximo domingo. Nós estamos, como igreja, nos encontrando às 6 horas da manhã, são 45 minutos, e eu quero te convidar mais uma vez a estar conosco amanhã e no domingo, né? Das 6 às 6h45, onde vem uma pequena reflexão, um pequeno devocional por um pastor, por um dos ministros da igreja, e nós nos reunimos em oração, e nos colocamos em oração. Você ali pode colocar diante do Senhor a sua oração, você ali pode colocar os seus pedidos de oração, que o time da intercessão está presente. Nós estamos ali intercedendo e orando por vocês, mas você também pode buscar uma vida de oração. Quando o Ministério de Intercessão organizou esse tempo de consagração, eu cheguei na líder deles e perguntei, né, a razão dos 21 dias, né? Nós sabemos que existe 21 dias de consagração de Daniel, né, e tudo mais, período de jejum, onde nós estamos praticando o jejum também, e aí me veio algo no coração, a minha esposa conversando comigo, ela virou e perguntou assim: Christian, será que os 21 dias tem algo a ver com repetição? Né? Por quê? Porque quando psicologia diz, né, que quando nós repetimos algo consequentemente por mais de 20 dias, aquilo tende-se a se tornar um hábito em nossas vidas. Então, creio que Deus também, como estratégia, pode ter colocado isso no coração da intercessão da igreja, né, para que nós, como igreja, nos reuníssemos por 21 dias e o hábito da oração se fizesse ainda mais presente em meio à igreja. Porque uma das marcas de pessoas que são, né, segundo o coração de Deus, são pessoas que oram, que se colocam diante do Senhor, que buscam a face do Senhor, que buscam a presença do Senhor. Então, você ora, você se coloca diante de Deus, você busca a presença do Senhor diariamente, né? Qual é o momento para isso? O que você estabeleceu? Tem pessoas que preferem fazer isso logo cedinho ao amanhecer, tem pessoas que acabam fazendo no decorrer do dia, né? Acabam tendo um momento separado para o Senhor, né? Durante o dia. Eu normalmente faço no início do meu expediente de trabalho, eu estou sozinho, né? No meu trabalho, na minha sala, e ali eu separo um tempo para isso, para me consagrar. Esses dias eu já partilhei isso numa quarta-feira, né? Então separo um tempo ali precioso para que eu consiga estar diante do Senhor, né? Então, qual é a sua rotina? Porque quando nós fazemos isso, a oração, né? O pastor Lobo sempre nos ensina, né? Que a oração, ela é como se fosse fazer exercício, né? No início é um pouco difícil a gente fazer e criar o hábito e criar aquela rotina nas nossas vidas, mas quando nós persistimos e continuamos a fazer e continuamos a exercitar isso, ela se torna algo natural nas nossas vidas, algo orgânico, algo que acontece com facilidade, como um simples beber um copo d'água, ou um simples caminhar, ou um simples respirar. Ela se torna algo que está dentro do nosso ser em todo o tempo. Então, qual é a sua rotina de oração? Porque pessoas segundo o coração de Deus
são pessoas que oram, são pessoas que buscam a face do Senhor. E quais são outras marcas dessas pessoas? São pessoas que louvam ao Senhor. Pessoas que exaltam o nome do Senhor, que cantam diante do Senhor. Né? Salmo 7,17 diz, né? Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, Senhor Altíssimo. Né? Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Eu gosto muito de louvar ao Senhor. Nesse momento de oração, momento de devocional que eu costumo fazer, eu coloco uma música, né, baixinha, ali, e vou buscando a face do Senhor. E tem momentos que eu paro, começo a louvar, começo a exaltar, glorificar a Deus. Né? E o louvor, ele é algo contínuo na minha vida. Ao ponto de que quando eu entro no meu carro, a primeira coisa que acontece já está ali, eu dou partida no veículo para fazer qualquer deslocamento, já tem um louvor tocando automaticamente. Eu não consigo estar no meu carro sem ouvir um louvor, sem ouvir uma canção. E aí, nesse momento, eu continuo louvando a Deus. No trânsito, né, nós estamos em Curitiba, uma cidade grande, um deslocamento, né, curto, qualquer deslocamento curto acaba levando aí 20, 30 minutos de repente. E aí é um momento onde eu vou louvando ao Senhor e vou cantando ao Senhor. Durante os cultos, né, vindo aos cultos, estando na presença do Senhor, o louvor nos leva a isso, né? A canção, o louvor, ele tem esse papel de nos levar à presença do Senhor, levar os nossos corações à presença do Senhor, de nos prostrarmos diante do Senhor, de nos colocarmos com todo o nosso ser diante de Deus. Então, o papel do louvor é isso. O papel do louvor é fazer que nós nos rendemos ao Senhor. Eu não sei se você tem esse hábito. Eu não sou um bom cantor, né? Mas eu gosto de cantar do meu jeito e às vezes até sozinho, né? Mas por quê? Porque eu louvo ao meu Deus. Eu canto ao meu Deus, eu exalto o meu Deus através das canções, através dos louvores. Então, criei esse hábito e é algo que me ajuda muito. E isso começou a me ajudar antes mesmo da oração chegar à minha vida com mais frequência, o louvor chegou. E eu sempre louvando ao Senhor, até o momento que no meio dos louvores começou a chegar a oração. Então, se você tem um pouco de dificuldade em ter um tempo de oração, de repente você pode começar com um louvor. Começa a cantar canções, né? Eu chego na minha casa, minha esposa está ouvindo louvores, né? E o meu filho é músico na igreja, ele chega em casa, ele está tocando louvores, a minha filha está tocando louvores. Então a gente acaba vendo a presença do Senhor através do louvor também, e nos aproxima ao Senhor isso. Você tem esse hábito de louvar? Você tem esse hábito de ouvir as canções? Você tem esse hábito de cantar as mesmas? De declarar o quanto esse Deus é maravilhoso através de canções? Você tem essa frequência na sua vida? Você consegue fazer isso? Né? Então, a primeira característica, então, é a pessoa que ora, né? A pessoa segundo o coração de Deus é aquele que ora ao Senhor. Então, Deus olha isso, né? Ele tem essa expectativa, né? E voltando no louvor e na adoração, ela faz parte de um processo que, assim, eu entendi, né, no meu coração que Deus, ele não precisa da nossa oração. Deus, ele não precisa do nosso louvor. Deus não precisa de nada, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas Deus se alegra com a nossa oração e Deus se alegra com os nossos louvores. Mas por que isso? Eu entendo que Deus se alegra com isso porque quando eu estou orando e quando eu estou louvando, eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse,
que é na presença dele. Que é estou diante dele, estou buscando a face dele. E eu tenho certeza que o que mais alegra o Senhor é quando eu busco a ele, quando eu vivo a minha vida na presença dele. E quando eu estou em oração e quando eu estou em louvor, louvando ao Senhor, eu estou buscando a face dele, eu estou mais perto dele. Né? Então, eu entendo que essas duas características são as características que nos aproximam de Deus. E é o que Deus quer, é o que Deus sonha, é o que Deus deseja, que nós nos aproximemos dele, que nós nos rendemos a ele, que nós nos prostramos à face dele e que nós estejamos como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que buscava a face do Senhor, independente das suas falhas, que louvava ao Senhor, que cantava ao Senhor, que estava diante do Senhor. Então, marcas de uma pessoa segundo o coração de Deus: a oração, o louvor, e a próxima que eu quero falar é sobre as pessoas que adoram em comunhão. Atos 27 diz assim, Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. O que é que aconteceu nesse instante aqui com os discípulos de Jesus? Jesus já não estava mais com eles, Paulo estava ali, ia sair para uma das suas viagens missionárias, e eles o quê? No primeiro dia da semana, no domingo ali para eles, eles se ajuntaram e tiveram comunhão. E ali, sem dúvida alguma, ouviram Paulo falar, mas também adoraram em comunhão, adoraram como igreja do Senhor. E é aí que eu quero chegar, neste ponto que eu quero chegar. Então, nesse instante, quando eles se ajuntaram, eles fizeram o quê? Era a congregação do Senhor. E o ponto que eu quero trazer é que pessoas que adoram em comunhão. Nós estamos voltando aos nossos cultos, né? Já estamos com os cultos regulares acontecendo presencialmente, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. Você, se é de Curitiba, se você está em Curitiba, né, e você não tem uma igreja e tudo mais, eu quero te convidar a estar conosco aqui aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. Né? Hoje já temos mais lugares, né? Estamos guardando todo o cuidado conforme as orientações sanitárias, né, para controle da pandemia de Covid, mas já temos mais lugares, você pode vir, você vai ter um lugar aqui para estar em comunhão, adorando a Deus, em meio ao arraial do Senhor. Né? Se você não pode estar conosco presencialmente, entre ao vivo nos nossos cultos, né, para que você também faça parte dessa comunhão. Se você é de uma outra cidade e não tem uma igreja e está conosco, você também pode fazer parte da família BBR. Eu quero deixar aqui, né, uma dica para você. Aí na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar chamado Rota Membresia. É onde você vai clicar e você vai ser direcionado a um pequeno formulário para você que quer fazer parte da família IBBR. Mesmo que more distante de Curitiba, que você não tem uma igreja, que você não frequenta uma igreja, né, você pode fazer parte da nossa igreja, estar conosco, se tornar membro da nossa igreja. Então, quando você preenche esse formulário, você é destinado à equipe de integração, e essa equipe vai te orientar os processos, a caminhada que tem que ser feito, né? É feito um curso onde você vai entender e conhecer a nossa igreja. Então, se você quer se tornar membro da família BBR, clique no link aí, na descrição do vídeo, depois da mensagem, Rota Membresia, que você vai ser direcionado aí ao formulário necessário. Tá? Então, voltando à comunhão do corpo.
Então nós estamos com os cultos regulares aos domingos, às 10 da manhã, às 19 horas. Na primeira quarta-feira de março, nós voltaremos com o culto presencial do Quarta-feira, um culto de oração, cheio da unção do Senhor, cheio do poder de Deus, que você pode estar também presencial conosco na quarta-feira, né, às 20 horas. E em breve, este culto que hoje você assiste online, que é o culto das famílias, muito em breve, nos siga nas nossas redes sociais, que você vai ter as informações, né? Também vai se tornar um culto presencial, né? Então estamos trabalhando para que isso aconteça. Mas para que tudo isso? Para que o povo de Deus possa se unir, possa estar juntos em um mesmo lugar, num mesmo momento, e ali o Senhor, através da vida dos servos dele, os pastores da igreja, os ministros da igreja, o Senhor possa ministrar a sua vida. O Senhor possa falar com você. E em meio ao arraial do Senhor, onde todos juntos adoram a Deus. Então, a adoração em comunhão é uma característica. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo a igreja, vivendo assim essa família igreja, estamos próximos, estamos tendo contatos, seja na igreja, seja numa célula durante a semana, né? Nós vivemos essa família, sem dúvida alguma, é mais fácil a caminhada. Eu me lembro que logo na minha conversão, há bastante tempo atrás, no início da minha conversão, eu fui ministrado com uma ilustração que ela jamais saiu do meu coração. A vida do crente no Senhor Jesus Cristo é que nem um braseiro de uma fogueira, uma churrasqueira. Se você olhar aquele braseiro, as brasas estão todas incandescentes, vermelhas, vivas, quentes, cheias do fogo, né? E aí se você vai ali e tira uma brasa daquela, um tição de brasa daquele, separa do braseiro, tira para o lado e coloca do lado, aquela brasa ela vai ficar acesa por um tempinho, sem dúvida alguma, porque ela tem ali um fogo presente nela, tem a presença, né, do fogo ali nela, e ela vai continuar incandescente por um tempinho. Mas daqui a pouco ela começa a apagar. Daqui a pouco ela começa a virar o quê? Cinza. E a cinza ela vira pó. E qualquer vento que bater nela vai levá-la embora. Ela vai desaparecer, ela vai ser destruída. Então, se você não faz parte de uma igreja, se você não faz parte de uma comunidade, eu quero te motivar a buscar uma igreja, buscar a nós aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, ou uma outra igreja mais perto da tua casa, né? Mas busque a comunhão do corpo de Cristo. Porque desta forma você vai estar perto de outras pessoas, e essas pessoas vão te ajudar a o quê? A vencer e continuar firme na presença do Senhor. Então, um coração, né, a característica da pessoa, segundo o coração de Deus, também é a adoração. A adoração na comunhão do corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, né? E mais uma característica de pessoas segundo o coração de Deus são pessoas que servem a esse Deus. Servem ao Deus Altíssimo. Mateus 20, 27 e 28 nos diz: e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se você quiser ser o primeiro, você vai ser servo. Porque o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, que poderia vir como o Rei de tudo e de todos, e ser aqui servido, não, ele veio para servir, ele veio para ser menor. O pastor Oswaldo Lobo sempre diz para a gente, né? Ser um pastor é servir, e ser servo é descer degraus, é baixar, é lavar os pés do que é servido, é amarrar as sandálias, é servir o próximo. Então, Deus se agrada das pessoas que servem.
Às vezes você tem um ministério, o Senhor colocou isso no seu coração, o Senhor te levantou para servi-lo em um determinado ministério, e as circunstâncias da vida pegaram você, que era um braseiro vivo, te tiraram do braseiro, e você está se apagando, está enterrando o ministério que Deus te deu, o dom que Deus te deu. O coração do Senhor busca pessoas que o sirvam, pessoas que sirvam o próximo, pessoas que sirvam aqueles que estão ao seu lado, que cuidem das viúvas, que cuidem dos órfãos, que cuidem dos estrangeiros, pessoas que amem ao seu próximo. Não deixe o seu ministério enterrado, não deixe o seu ministério embaixo de entulhos, atolado no lamaçal do pecado. Você já se arrependeu essa noite, você já confessou seus pecados essa noite, você louvou ao Senhor nessa noite, você vai adorar ao Senhor em comunhão, você está adorando ao Senhor em comunhão, mesmo que de meio online por enquanto, que em breve teremos o culto da família presencial aqui na IBBR. Você está na hora de desenterrar o seu ministério, porque o coração do Senhor busca isso. Pessoas com características, segundo o coração de Deus, servem a esse Deus. Pessoas buscam a presença desse Deus e desenterram os sonhos que Deus tem para você. Por muitas vezes, ou algumas vezes, eu tenho dificuldades em crer que sou capaz de cumprir o chamado que Deus me deu. Porque a vida não é moleza, a vida não dá calma para a gente, a vida ela quer derrotar, e a carne quer permitir quer fazer com que nós nos afastemos do Senhor, mas vivemos em oração, vivemos louvando ao Senhor, vivemos adorando ao Senhor, e agora vamos viver servindo ao Senhor. Eu quero te convidar a deixar de lado o medo, a deixar de lado a incerteza e colocar diante de Deus. Ore ao Senhor e fale: Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Senhor, me ajuda a retomar aquilo que o Senhor já me deu. E venha servir ao Senhor. Coloque em prática aquilo que Deus te deu. Não prorrogue, não protele mais o chamado do Senhor para a sua vida, como eu protelei por muitos anos. Não permita que você seja enganado pela vontade da sua carne, seja enganado pelo inimigo, porque o que o inimigo mais quer, o que Satanás mais quer, é que os seus sonhos, os sonhos do Senhor para a sua vida, o seu ministério seja enterrado. Mas não é isso que Deus quer. Então, sirva ao Senhor, levante-se com fé, com coragem, confiando em Deus como Davi confiou para enfrentar Golias, e vá servir ao Senhor. Vá servir aquilo que Deus te chamou. Então nós temos as características de pessoas segundo o coração de Deus, são pessoas que oram, buscam a presença do Senhor, porque na oração nós nos fortalecemos, nós encontramos coragem para enfrentar as dificuldades. São pessoas que louvam a esse Deus e cantam as maravilhas dele, porque o louvor nos leva para a presença dele, e no meio dos louvores o Senhor habita, e nós estamos mais perto dele, e não nos afastamos dele, porque o nosso coração está olhando para o Senhor e não para os pecados, e não para o desejo da nossa carne, e não para as circunstâncias da vida. Mas o louvor nos leva a olhar para o Senhor e coloca o nosso foco nele e coloca o nosso coração nele. São pessoas que adoram a Deus em meio à comunidade. São pessoas que adoram o Senhor junto do outro e começam a unir-se e encontrar força, um para apoiar o outro, um para ajudar o outro. E são pessoas que servem
ao Senhor. E eu quero neste momento então orar com você mais uma vez, e nós vamos encerrar o nosso culto. E eu quero te convidar, né, a declarar, a dizer a esse Deus quais são as suas dificuldades para que você ore, quais são as lutas para que você louve, qual é a sua dificuldade e circunstância que te impede de estar em comunhão com o povo de Deus, e o que é que está te impedindo de voltar a servir ao Senhor ou começar a servir ao Senhor. Quero te convidar a declarar, a orar neste momento. Ore ao Senhor, declare ao seu Deus, porque Ele está aqui neste momento, e Ele inclina os ouvidos deles ao seu clamor, inclina os ouvidos dele ao seu pranto, ao seu choro. Ore ao Senhor, abra sua boca, diga a Ele, em nome de Jesus. Pai, continua a ouvir o clamor do seu povo. Nós podemos ter pessoas que não conseguem separar um tempo para a oração, porque a vida vem cercando, e as circunstâncias vêm atropelando, e a nossa rotina diária acaba nos impedindo disso. Deus, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, ó Deus, a se encontrar um tempo no seu dia a dia para estar em Tua presença, para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, pessoas que não conseguem louvar ao Senhor, porque o pecado tem afastado essas pessoas de louvar a Ti e as envergonha de estar em Tua presença, ou pessoas que dizem que não conseguem, que não sabem louvar. Deus, em nome de Jesus, quebra tudo isso, quebra o pecado na vida dessas pessoas, quebra a vergonha, Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, o estigma estabelecido por elas mesmas, de que elas não conseguem, em nome de Jesus, ó Pai. Muda isso na vida dos Teus filhos, para que os Seus filhos possam se aproximar do Senhor através dos louvores. Deus, em nome de Jesus, quebra tudo aquilo que impede de que essas pessoas que nos assistem, ó Deus, de buscar a sua casa, de buscar a comunhão dos santos, de buscar a presença do Senhor em uma igreja, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, traga insegurança. Se porventura ainda não podem, por ser grupo de risco, Senhor, em nome de Jesus, que em breve poderão, porque essa doença será, Senhor, resolvida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, a cura, Senhor, já está acontecendo, a vacina para, Senhor, que possa fazer com que nós sejamos mais livres, já está chegando, e que todo o povo do Senhor seja vacinado em breve, em nome de Jesus, e nós possamos nos encontrar em segurança diante do Senhor. E Deus, em nome de Jesus, aqueles que têm o seu chamado, ou aqueles que ainda não ouviram o seu chamado, fala com seu povo nesta noite, ó Deus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a incapacidade humana, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo, Deus, que nós mesmos colocamos como barreiras para servir a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja ministérios sendo restaurados, haja chamados para a Tua presença para servir a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Porque eu creio, Deus, que pessoas segundo o seu coração, essas pessoas oram a Ti, essas pessoas louvam a Ti, essas pessoas adoram ao Senhor e essas pessoas servem ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, ó Pai, por este momento. E eu creio que houve nesta noite, ó Deus, restauração. E o Senhor encontrará muitas pessoas segundo o seu coração, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos acompanha aqui. Mais uma vez, quero que você deixe o seu like aí no vídeo,
que você inscreva-se no canal, que você compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam entender como ser alguém segundo o coração de Deus. Obrigado por nos receber em sua casa mais uma vez. Que o Senhor siga os abençoando. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida e na sua família. Que o amor de Deus transborde em seu coração. E aqui as consolações e a comunhão do Espírito Santo possa reinar em sua vida. Em nome de Jesus. Deus os abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.